Paz de Cristo, meu nome é Roberto Silva, eu sou da filial Ibiribeira, pastoreada pelo pastor Oséias Santos. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 4, que diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Eu quero falar sobre 4 coisas que podemos aprender com a vida de Moisés. E a primeira coisa que eu quero falar é que Deus se manifesta em dias comuns. Naquele dia, Moisés não tinha ideia de que Deus o encontraria e falaria com ele no meio da sarça. Mas é exatamente em dias comuns que Deus se manifesta. A segunda coisa que eu quero falar sobre a vida de Moisés, é que Deus não escolhe pessoas desocupadas. A Bíblia vai dizer que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. Em outras palavras, Moisés estava trabalhando, porque Deus não escolhe pessoas desocupadas. A Bíblia diz que Gideão estava ocupado, malhando trigo no lagar, quando Deus o chamou. A Bíblia diz que Samuel estava ocupado com as coisas do templo quando Deus o chamou. A Bíblia diz que Davi estava ocupado apacentando as ovelhas do seu pai quando Deus o chamou. A Bíblia diz que Eliseu estava ocupado arando a terra quando Deus o chamou. A Bíblia diz que Pedro, Tiago, João e André estavam ocupados com a pesca quando Deus o chamou. A Bíblia diz que Mateus estava ocupado coletando impostos quando foram chamados por Deus. Deus não escolhe pessoas desocupadas. A terceira coisa que eu aprendo com a vida de Moisés é que Deus preparou o cenário perfeito para falar com Moisés. Por que posso afirmar isso? Porque alguns comentaristas e historiadores vão dizer que aquele lugar onde Moisés leva as ovelhas, o Monte Horebe, mais conhecido como o Monte de Deus, foi um lugar que havia pastagens para aquelas ovelhas, havia alimento. Eu entendo que aquele lugar foi o cenário que Deus preparou para falar com Moisés. Eu entendo que Deus prepara cenários específicos quando quer falar com pessoas. A Bíblia diz que em Jeremias capítulo 18, que Deus disse a Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus prepara cenários e lugares específicos para falar com pessoas específicas. A quarta coisa que eu aprendo com a vida de Moisés é que aquele encontro que Moisés teve com Deus na sarça foi capaz de mudar a vida dele para sempre. Para sempre. Por que é que eu afirmo isso? Porque em Deuteronômio, capítulo de número 33, versículo de número 16, Moisés ainda falava desse encontro que ele teve com Deus na sarça. Eu entendo que o encontro com Deus é capaz de marcar a nossa vida para sempre. E assim como Moisés teve esse encontro com Deus que marcou a vida dele, Deus também quer ter um encontro com você. Deus marcou esse cenário, Deus marcou esse lugar específico para falar com você, porque Ele tem um plano para a sua vida e Ele conta com você para executá-lo. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua vida. Amém, amém e amém.